A Rússia e a Ucrânia, elas têm uma representação pequena na nossa pauta de exportação. O amendoim é o único produto em que o mercado russo se apresenta como um importante comprador do setor, desse setor brasileiro. Então, a nossa preocupação hoje são as exportações justamente desses dois insumos importantíssimos para a nossa agricultura. O trigo também é muito importante no nosso país. Nós não somos autossuficientes na produção de trigo, nós somos importadores. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 14% da produção mundial de trigo e 28,5% das exportações mundiais. Mas o Brasil importa esse importante produto da Argentina, nosso país vizinho e irmão. Pouca coisa dos Estados Unidos e do Canadá. Então, esse é um problema que nós não deveremos ter sob o ponto de vista de abastecimento do nosso país para o nosso pãozinho, que nós temos aí muitas perguntas, né? Vai faltar? Não, o nosso problema não é esse. O nosso problema hoje é preço, porque os preços são globalizados, né, das commodities. Então, o preço já subiu de maneira exponencial no nosso mercado aí do trigo. Os efeitos serão bastante significativos se houver problema na produção da Rússia e da Ucrânia, dado que, juntos, a expectativa é que esses dois países produzam, nesta safra 21-22, 108 milhões de toneladas de trigo. Então, o mercado mundial será desabastecido. E essa pressão pode vir nos nossos fornecedores, na Argentina, no Canadá e nos Estados Unidos, fazendo com que o preço aumente mais ainda aqui no Brasil. No trigo, o Ministério da Agricultura, desde o início dessa gestão, montou um programa para que nós pudéssemos plantar mais trigo e sermos autossuficientes algum dia, em alguns anos. Esse programa caminha muito bem. A Embrapa produz hoje variedades muito boas, né, na qualidade do trigo e na produtividade, mas nós precisamos de algum tempo. Mas vamos continuar precisando dos famosos fertilizantes também para essa produção. Os estoques atuais são muito baixos, né? Então, a necessidade de importação de 6,5 milhões de toneladas em 22, dentro dos patamares históricos. Isso ainda não considera a nossa provável produção. Então, se nós tivermos que importar tudo, nós teremos que importar 6,5 milhões de toneladas de trigo. Esse seria, vamos dizer, dos alimentos, o produto que nós temos uma maior preocupação, com preços e com as importações que precisam seguir o seu curso aí através do nosso país vizinho, a Argentina. Nos fertilizantes, o que é que o Ministério da Agricultura vem fazendo desde o início? Aí eu peço aqui ao Itamaraty para usar, né, uma palavra, é a diplomacia dos fertilizantes, dos insumos. Manter abertos os canais de fornecimentos internacionais desses fertilizantes. Nós fizemos uma visita à Rússia, né, ano passado, em novembro, antes desse conflito acontecer, porque já tínhamos preocupação, porque a Bielorrússia já tinha alguns problemas com as sanções e que poderiam, né, não conseguir exportar, que é um grande parceiro do Brasil, esse potássio que nós tanto necessitamos. Fiz também uma viagem ao Irã para falar sobre nitrogênio. E os nitrogenados também são importantíssimos no Brasil. Nós temos uma necessidade enorme dessa importação. E o Irã é um país que tem volume suficiente para abastecer parte do que o Brasil poderia perder.
Então, mas é um país que também é sancionado. Então, nós temos muitas dificuldades nos pagamentos desses produtos. Então, essa é uma dificuldade adicional e que é o que nos deixa muito apreensivos, né, com as sanções agora sobre a Bielorrússia e sobre a Rússia. Tratamos também aqui no Brasil de fazer o desembaraço, né, da descarga mais rápida desses navios, para evitar que esses entraves deixem os navios que vêm com fertilizantes aí para o Brasil ficar muito tempo na fila, pagando demurrage, deixando o produto mais caro e também liberando para que esses navios possam voltar e voltar novamente carregados de fertilizantes para o Brasil. Os dados mostram hoje que os volumes importados entre janeiro e abril não foram afetados ainda. Isso é uma boa notícia para a agricultura brasileira. Também tomamos uma providência, pensando, né, no futuro, e se tivermos problemas de importação dos fertilizantes, tratamos com a Embrapa, com pesquisadores e técnicos que já estão fazendo a caravana Embrapa Fert Brasil. O que é isso? É uma visita, né, aos principais polos produtivos de agricultura do Brasil, estimulando a adoção de tecnologias e diminuindo os custos de produção, aumentando a eficiência dos fertilizantes e os insumos no campo, e a racionalização dos processos. Com isso, nós podemos diminuir em até 25% o uso de fertilizantes neste ano, né? Diminuindo aí a pressão dos fertilizantes que podem vir a faltar. Eu quero dizer podem, não estão faltando hoje, mas que podem vir a ter uma diminuição aí nesse momento. O governo brasileiro, né, no mandato agora do presidente Jair Bolsonaro, quando nós chegamos ao Ministério da Agricultura, nós, no nosso planejamento interno do Ministério, uma das coisas que mais nos afligiu foi ver que o Brasil, né, ano após ano, vem aumentando a sua dependência da importação de fertilizantes. E, então, nós, conversando com a Casa Civil, montamos lá atrás uma ação estratégica e que tivemos o apoio da Presidência da República e, através da SAI, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, e o Almirante Rocha coordenou um grupo de trabalho com 9 ministérios de iniciativa privada para que pudéssemos chegar a esse Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado agora no mês de fevereiro. Não estamos apenas reagindo à crise, estamos tratando de um problema estrutural do Brasil de longo prazo. E ainda precisaremos importar fertilizantes em 2050. Essa é uma das conclusões do Plano Nacional de Fertilizantes, data que definimos como meta final para a conclusão deste Plano Nacional. A nossa demanda por nutrientes para as plantas, ela é proporcional à grandeza da nossa agricultura. A nossa agricultura tem condições de aumentar o volume da sua produção de maneira sustentável e sem ter que derrubar uma árvore. Mas teremos a nossa dependência externa bastante reduzida. É para isso que o Plano Nacional de Fertilizantes é nesse caminho que ele segue. Não estamos visando a autossuficiência do Brasil, mas o aumento da produção doméstica de fertilizantes, que deve ser considerada como uma questão de segurança nacional, porque segurança alimentar é parte da segurança nacional de um país. O Brasil importa somente da Rússia e da Bielorrússia 40%, né, do que ele usa de potássio e nitrogênio. No caso dos fertilizantes potássicos, que eu acho que é o problema, é o que mais preocupa o Ministério da Agricultura, nós temos aí os maiores exportadores são Canadá, Bielorrússia, Rússia e depois Estados Unidos, Jordânia, China, Laos, o Chile também tem um pouco. Mas
o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, e nos potássicos ele é o segundo, depois dos Estados Unidos e depois do Brasil, só temos aí a China. Hoje, nós somos, infelizmente, ainda dependentes de nitrogênio, do próprio fósforo, que nós temos muitas jazidas aqui no Brasil, e potássio, de maneiras diferentes. Nós importamos 90% dos nitrogenados. Para isso, nós precisamos de gás. Nós precisamos aí ver se o marco aí regulatório do gás, que esse Congresso aprovou, diminui o preço e aumenta a quantidade do nosso gás, que é o insumo mais importante para, para fazermos os nitrogenados. Nós dependemos 75% das importações de fosfatados. O Brasil já foi menos dependente no passado, mas hoje, com a crescente produção e também com o aumento das importações, com a diminuição da produção de fosfatados no Brasil, hoje nós temos essa dependência de 75%. Para o potássio, como eu disse agora há pouco, esse é o nosso grande desafio, né? Nós dependemos de 96% de importações e temos boas perspectivas no Brasil a longo prazo para a exploração desse insumo que é fundamental, ele não é importante, ele é fundamental. Nós temos aí os bioinsumos, que é uma política que o Brasil vem se desenvolvendo muito, né? E nós temos aí capacidade de diminuir a utilização do fósforo através desses bioinsumos, mas do potássio não. O potássio nós precisamos deste produto colocado no solo, porque a planta vai utilizá-lo e nós vamos precisar repor no próximo ano. Os nitrogênios, a Embrapa há mais de 30 anos já faz a fixação do nitrogênio e a soja faz isso, e hoje nós não utilizamos mais nitrogênio na nossa soja, usamos somente fósforo e potássio. E novas tecnologias estão surgindo, nanotecnologia, enfim, uma série de novas, uma série de inovações vão surgir na agricultura brasileira, que é moderna e que trabalha muito com inovação. E no momento de crise é um momento onde surgem, né, novas tecnologias, e eu tenho certeza que a Embrapa, as universidades, que os institutos aí de pesquisa, com certeza trarão novidades nesse campo. Uma outra ação do Ministério da Agricultura foi a ação feita por nós através de uma reunião que convidamos. Eu sou a presidente da Junta Internacional dos Países das Américas, da JICA, e nós convocamos uma reunião de todos os países das Américas para que discutíssemos esse assunto sobre sanções sobre fertilizantes. Por quê? Não existem sanções sobre os alimentos e remédios. Então, para se produzir alimentos, nós precisamos de fertilizantes. Então, o Brasil, né, está à frente desse tema, né, conversando com outros países das Américas aqui, que também são dependentes da importação de fertilizantes, para que esses produtos não sejam sancionados. Esse assunto já chegou à ONU e nós estamos aí conversando com o ministro França, com os nossos embaixadores, para quê? Para que a gente possa seguir nesse caminho, né, de que os fertilizantes não sejam sancionados. Nós temos uma preocupação muito grande, porque os países menos desenvolvidos são aqueles que terão maiores problemas, e nós temos risco, sim, de fome no mundo, não no Brasil. O Brasil não terá desabastecimento, eu posso garantir isso a vocês. Nós temos agora que trabalhar para que usemos aí essa oportunidade, né? Essa guerra, infelizmente, né, todo conflito, né, tudo tem os dois lados. E hoje, o que é que o Brasil precisa fazer neste momento? Manter o comércio fluido. Países não podem restringir exportações, isso aumentará a crise
de abastecimento de alimentos e preços no mundo. Temos que responder plantando uma boa safra. Acho que essa é a missão do nosso país. O mundo espera isso do Brasil. Temos que ter um bom plano safra, né, este ano, e o Senado tem que ter em mente que a agricultura brasileira precisa de crédito, financiamento com juros adequados à nossa atividade. O mundo está muito preocupado, a Europa revendo as suas políticas de insumo, de estímulo à produção, né? Voltando atrás, inclusive, nas regras ambientais, alguns países já colocando áreas que não podiam ser usadas para plantio, áreas de preservação, colocando à disposição para um plantio maior, né, aumentando as suas áreas, prevendo aí uma escassez de alimentos. E o Brasil, né, pode aumentar e muito a sua produção sem mexer nas nossas políticas ambientais. O momento é de crise, mas também é um momento de se pensar em oportunidades para a agricultura brasileira. Muito obrigada. Eu agradeço à senhora ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cumprimento pelo pronunciamento inicial e concedo imediatamente a palavra ao senhor Roberto Fendit Júnior, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, pelo prazo de até 15 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Agradeço o convite para participar desta sessão de debates temáticos do Senado Federal, para discutir as causas, a situação e os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e principalmente as suas consequências para a economia brasileira. Cumprimento o caro senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, a cara senadora Rose de Freitas, autora do requerimento que solicitou a realização desta sessão, e aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos os excelentíssimos senhores e senhoras senadoras presentes nesta discussão. Cumprimento também os colegas ministros presentes que trouxeram contribuições de extrema pertinência para o nosso debate. Nas últimas semanas, temos testemunhado o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que, para além da perda irreparável de vidas humanas, levou a uma deterioração substancial das condições monetárias e ao aumento de incertezas em torno do cenário da economia global. O conflito na Europa traz consequências para a economia brasileira em diferentes frentes. Em primeiro lugar, as cadeias de produção globais, que apresentavam recuperação dos atrasos e interrupções provocados durante a crise da Covid-19, correm risco de paralisação pela falta de produtos. Após o início do conflito, foi observada uma grande volatilidade nas cotações internacionais de diversas commodities. O conflito interrompeu o fluxo de grãos da região e causou grande incerteza no comércio mundial, como já enfatizou a ministra Tereza Cristina. A Ucrânia suspendeu as operações portuárias para atividades comerciais desde 24 de fevereiro. O movimento de grãos russo através do Mar Negro também foi afetado por prêmios de seguro excepcionalmente elevados para os navios. Além disso, as sanções aplicadas tornam as transações comerciais desafiadoras pela dificuldade de que se façam e se efetuem os pagamentos. Em resposta a tudo isso, os preços dos grãos dispararam para todos os principais exportadores. A tendência global recente de criar redundâncias na produção e no suprimento de insumos e na retenção de maiores estoques de bens, ganhou impulso com o conflito na Europa e as sanções aplicadas à Rússia e à Bielorrússia. As pressões de persistência inflacionária que já se acumulavam, tanto em economias emergentes como avançadas, principalmente por causa da elevação dos preços da energia e dos alimentos, foi exacerbada. O Banco Central do Brasil projeta hoje uma inflação ao consumidor da ordem de 6,3% no nosso país para 2022.
É importante notar que a exacerbação do conflito na Europa coincide com salto na mediana das expectativas de inflação do mercado, que passou de 5,65% no início do mês para a projeção atual de 6,59%. Esses valores estão acima do limite superior da banda considerada para efeito do cumprimento da meta de inflação em 2022, que é de 5%. Ainda assim, representam uma melhora frente ao nível atual, dos últimos 12 meses, de 10,54%, ou seja, estamos projetando uma inflação declinante, porém mais elevada do que se projetava um mês atrás. Em linha com as pressões inflacionárias e com a incerteza de cenário, na sua última reunião, o Copom, do Banco Central, elevou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, para 11,75%. As expectativas de mercado também foram afetadas e agora indicam que a taxa Selic atinja 13% no final deste ano. Em paralelo, as commodities estão sofrendo um brutal choque de oferta. A volatilidade dos preços atingiu o maior nível desde a crise financeira global de 2008. Isso se traduz em aumento de preços e de risco de interrupção no fornecimento, com efeitos sobre as cadeias de produção. Ressalto que a Rússia é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de petróleo do mundo e é o maior fornecedor de gás natural para a Europa. Além disso, a Rússia e a Ucrânia respondem por 29% das exportações globais de trigo, 19% das exportações globais de milho e 80% das exportações de óleo de girassol do mundo. Para o Brasil, a alta das commodities tem um efeito de curto prazo positivo para as exportações.